Muito bem, pessoal, quero falar com vocês então hoje sobre este tema, o poder das palavras. E é importante que você entenda, em primeiro lugar, duas coisas. As palavras que você pronuncia, a primeira pessoa a ouvir é você mesmo. Quando você comunica, quando você fala, sejam palavras positivas ou palavras negativas, a primeira pessoa a receber essas palavras é você mesmo. A segunda coisa que você precisa entender é que as suas palavras, elas podem trazer vida ou elas podem trazer morte. Então, eu te pergunto, qual a qualidade das palavras que você tem pronunciado todos os dias? As suas palavras são boas? As suas palavras são construtivas? Como é a qualidade das suas palavras no ambiente da sua família, por exemplo, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa? Como é a qualidade das suas palavras? Você estimula as pessoas com as suas palavras ou você desestimula as pessoas? Pensando no seu ambiente de trabalho, como são as suas palavras? São palavras cooperadoras? São palavras encorajadoras? E a você mesmo? O que é que você diz a você mesmo? Qual é o diálogo interno que você possui? Frequentemente, o que é que você diz para si mesmo? Isso também são palavras que podem trazer vida ou que podem trazer morte. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você já foi ferido por palavras? Você já se sentiu prejudicado emocionalmente, moralmente ou mesmo espiritualmente por causa de palavras? Eu quero te dar uma dica. Pause o vídeo agora e anote quais os principais prejuízos que você já teve com palavras. E agora eu vou citar um pouco de sabedoria bíblica para você em relação às palavras. Olha só, Provérbios 17, 28 diz assim: até mesmo os ignorantes passam-se por sábios quando fecham a boca. Provérbios 16, 24 as palavras agradáveis trazem cura para os ossos. E Provérbios 18, 13 quem responde antes de ouvir, passa vergonha. Provérbios 18, 21 a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você consegue me entender? As palavras têm o poder de construir ou o poder de destruir. Quando você usa palavras super generalizadoras, por exemplo, tudo que você faz me aborrece, tudo de errado acontece comigo. Ou então a palavra nunca, você nunca me ajuda, você nunca me entende. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Ou então eu sempre desisto, eu sempre paro no meio do caminho. Ou então a palavra todo homem trai, toda mulher é bandida, toda mulher é ciumenta. Essas palavras, elas destroem relacionamentos, elas não trazem vida, elas trazem morte. Conta-se uma história de uma mulher que foi se confessar com o padre. E então, ela, ao confessar-se ao padre, disse assim: padre, eu espalhei a notícia de que o marido de uma vizinha minha havia sido infiel para com ela, havia adulterado. Mas depois, padre, depois de muito tempo, eu descobri que havia sido um engano, um grande engano. E agora, padre, o que é que eu faço? E o padre disse assim: faz o seguinte, vá até a sacada da sua casa, pegue um travesseiro, corte as suas pontas com a tesoura e deixe todas as penas voarem pela janela. Depois que todas as penas voarem pela janela, então você vai e recolhe todas as penas de volta para colocar dentro do travesseiro. E ela disse assim: mas padre, isso é impossível, não tem como pegar todas as penas e trazer de volta para dentro do travesseiro. E o padre disse: então, foi exatamente isso que aconteceu com as suas palavras. Você entende?
É exatamente isso que acontece com as nossas palavras. É esse o poder que possui as nossas palavras. Mas por outro lado, as palavras têm o poder de trazer vida. As palavras têm o poder de trazer ânimo a alguém. Têm o poder de levantar alguém que está caído. Eu quero indicar para você 2 livros. O primeiro deles é este aí na sua tela. Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. E o segundo é Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas, de William Bowen. Se as palavras têm o poder de trazer vida e de trazer morte, por que usá-las para a morte? Por que usá-las para a destruição? Comece a declarar as suas palavras com fé, palavras positivas, palavras relacionadas àquilo que você quer. Comece a usar as palavras a seu favor. E você pode me perguntar assim, Vanderlei, mas como eu vou usar as palavras a meu favor? Como eu posso fazer isso? Anote aí, você pode fazer isso com declaração de fé e validação. Vanderlei, o que é uma declaração de fé? É você afirmar algo, é você declarar para você mesmo alguma coisa muito positiva. E validação é você afirmar algo a alguém. Aquilo que você fala está construindo a sua realidade. Ao invés de você dizer não posso, não consigo, tudo dá errado para mim, você deve dizer o contrário. Eu posso sim, para mim tudo dá certo, eu sou capaz. Isso são declarações de fé. Você vai se apropriando daquela pessoa que você quer se tornar. E como diz o Dr. Paulo Vieira, de tanto treinar, você acaba se tornando quem você gostaria de ser. Então eu quero te passar uma tarefa agora. Você vai escrever uma declaração de fé, afirmando quem você é. E também afirmando, validando alguém que você ama muito. Exemplo, eu sou uma pessoa extraordinária, eu faço tudo de forma rápida e excelente e na mesma qualidade que os melhores. Eu sou um vencedor. E agora, a validação a alguém. Você é muito especial para mim. Você veio nesse mundo para brilhar. Estar perto de você é muito importante para mim. Você vai chegar a lugares jamais sonhados anteriormente. E assim, você afirma a você mesmo e você afirma alguém que você ama. Bom, vou contar para você mais uma história. Uma cliente minha, ela teve uma história muito difícil. Ela foi abusada pelo padrasto, ela viu seu pai esfaqueando a sua mãe, até quase a sua mãe falecer. Ela teve momentos muito difíceis da sua vida, passou por necessidades, morou num porão de uma casa. E um dia ela disse para mim, eu já passei por tudo isso, mas parece que eu já superei essas coisas, mas eu não sei, tem algo dentro de mim, tem uma dor dentro de mim que eu não consigo encontrar. Então eu perguntei para ela, qual a sua maior dor? O que aconteceu na sua história que mais feriu você? E ela disse assim para mim, Vanderlei, por incrível que pareça, eu fui abusada, eu passei fome, eu passei dificuldades, mas a minha maior dor aconteceu aos 6 anos de idade, quando a minha professora disse para mim, na frente dos meus colegas, você é burra. E mais, Vanderlei, eu a vi contando isso para outros professores. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou totalmente bloqueada no que diz respeito ao conhecimento. Ela cresceu, não gostava de estudar, não gostava de ler, nunca havia lido um livro, não fez faculdade. Ela era uma pessoa apenas de trabalho braçal. Mas nesse dia, ela identificou a sua maior dor e ela pôde então ressignificar aquele dia. Hoje, essa minha cliente está estudando, fazendo graduação, ela já leu vários livros indicados por mim e ela agora está amando o conhecimento. Mas veja, o poder das palavras pode bloquear uma pessoa, pode travar uma pessoa lá no passado e trazer grandes prejuízos.
Então, as palavras têm o poder de trazer vida e também de trazer morte. Então, use as palavras para trazer vida. Se as palavras têm o poder de vida e de morte, para que usá-las para a morte? Use-as para a vida, para você e para as pessoas que você ama.